Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Estamos aqui de volta para trazer mais um vídeo que traga um refrigério para o teu coração nesse processo que nós chamamos de deserto e que seja bênção para a tua vida, para a edificação da sua fé em Cristo Jesus, porque nós bem sabemos que pela palavra de Deus, ela diz que é impossível agradar a Deus senão pela fé. Então, antes de nós dividirmos aquilo que o Senhor está trazendo para a nossa reflexão, eu quero te pedir aquele protocolo de sempre, né? Que sendo o vídeo bênção para você, que você compartilhe com outras pessoas. Tem muitos outros irmãos e irmãs precisando ouvir uma mensagem de Deus para lhe trazer direção. Então compartilhe esse vídeo se ele for bênção para você. Curta, comente, a fim de que ele possa chegar a mais pessoas numa recomendação clara do YouTube. Se você não for inscrito, você se inscreva e ative as notificações para que assim que nós postarmos novos vídeos, você seja notificado, você vá lá, assista e seja ricamente abençoado, não pelo irmão Marcelo, mas pela palavra de Deus e pelo amor que Deus tem por você, sempre lhe trazendo algo que edifique a sua fé, que fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, tá bom? Irmãos, eu tenho o hábito de ter uma leitura sistemática da palavra de Deus. A cada 6 meses eu leio a Bíblia de uma maneira completa e assim, na ordem cronológica que a Bíblia está aqui nas nossas mãos hoje. Então, esses dias eu estava meditando em Levítico, onde tem uma clara ordem de Deus para a instituição de festas, para regulamentação do povo de Deus, né? Algumas leis ali para como se apresentar diante do Senhor, uma lei para sacrifício de animais, para remissão de pecado. Então há uma instituição de leis morais nesse livro de Levítico. E eu me deparei no capítulo 27 com algo que me chamou a atenção e que está dentro do nosso contexto do que chamamos de deserto, né? Aqui no capítulo 27, no versículo 14, nos diz assim: "E quando alguém santificar a sua casa para ser santa, ao Senhor o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Conforme o sacerdote a avaliar, assim será." Gostaria de repetir para ficar gravado para você. "E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. E conforme o sacerdote a avaliar, assim será." Irmãos, dentro desse contexto de avaliação da sua casa, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem avaliado a sua casa, a sua família hoje? Exatamente hoje, dia que você talvez esteja triste, talvez você esteja sofrendo pela perda do seu cônjuge, né? O seu cônjuge decidiu ir embora e trouxe para você um vazio existencial. Você ainda está vivendo aquela fase de uma certa dependência emocional. Então, é um turbilhão de emoções e sentimentos que precisam ser definidos para que a ação do Senhor seja clara na tua vida. O Senhor não vai agir na sua vida de uma forma inconsciente, até porque o livro de Romanos nos deixa claro isso, que nós devemos prestar culto ao Senhor, e esse culto ele é todo dia, toda hora, né? No seu caminhar diário, no trabalho, em casa, na igreja, você tem que prestar ao Senhor um culto racional. Ou seja, você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo e falando. E algo que chama muito a atenção de Deus é a nossa fé. Ou melhor, a única coisa que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Não é o seu sacrifício, não é subir e descer monte, não é fazer campanhas e campanhas, muito embora nada disso seja errado fazer. Mas eu quero te trazer uma visão clara e objetiva do que realmente chama a atenção de Deus para aquilo que você está necessitando no seu momento. Uma fé prática, tá? Tem muita gente hoje que quer explicar a fé de uma maneira teológica, escatológica, né? Para trazer um certo conhecimento, para você entender que a pessoa é espiritual, conhece, fala algumas palavras difíceis, mas a fé ela é muito mais simples do que nós pensamos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: "Cri, por isso falei." Então, a fé é literalmente você falar aquilo que você crê. A Bíblia ainda fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de raiva, de mágoa, de ressentimento, é disso que a boca vai falar.
O contrário também é verdadeiro. Se você encher o teu coração com a palavra de Deus, com os princípios estabelecidos por Deus, você vai viver disso que você está falando. A nossa fala, aquilo que sai da tua boca, tem um poder criativo, que a gente às vezes não tem como mensurar e nem a noção exata do que é isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, quando Ele quis que alguma coisa fosse criada, primeiro Ele disse. E nós vemos nesse caminhar do deserto que muitas pessoas dizem aquilo que vem. Isso baseado e impulsionado por sentimentos. E deixa eu deixar uma coisa clara para você: sentimento não move o coração de Deus. Deus não vai olhar dos céus para você e te ver chorando, sofrendo, sem almoçar, sem jantar e falar: tadinho, tadinha, vou apressar a bênção dela porque ela está sofrendo. Não. Aí a pessoa pergunta assim: mas Deus não quer o nosso sofrimento? Até certo ponto, está certo. Mas veja o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz que Deus permitiu que o povo fosse humilhado, envergonhado e passasse fome para saber o que tinha no coração do povo. Então essa tua prova, essa tua dor é muito mais para mostrar para Deus o que tem no seu coração do que propriamente para te destruir. Para te destruir jamais, mas para te fazer criar raízes. E isso tudo está condicionado dentro daquilo que você diz. E aí é muito fácil você dizer que a tua casa é uma bênção, que a tua casa, aqui nesse texto, o contexto que eu quero trazer para você é casa como se tratando de família, a sua família. Então, quando está tudo bem, você está empregado, recebendo o seu salário, quando o teu marido diz que te ama, a tua esposa diz que te ama, vocês estão juntos, fortes, unidos, é muito fácil dizer muitas coisas boas. Mas o que Deus realmente quer de nós, e Ele nos leva ao extremo de um teste desse, saber o que é que está no teu coração quando tudo está de cabeça para baixo. Ser cristão não é andar em um mar de rosas onde tudo dá certo. Não, não. Ser cristão é um exercício de vida desafiador. Você viver por aquilo que você crê, mesmo quando tudo te mostra o contrário. Quando você perde o emprego, quando a despensa fica vazia, quando acaba o gás, quando as contas vencem e você não tem condições de pagar, aí é que Deus quer saber se você é cristão mesmo, se você depende dele ou das condições que você aparentemente tinha. E preste atenção, um emprego, ele facilmente vai embora. Uma condição financeira boa, facilmente vai embora. A sua saúde robusta, facilmente vai embora. E agora a sua fé, alicerçada e baseada na palavra de Deus. Duvido que um vento forte te destrua. Não é esse o objetivo de Deus quando Ele quer que você exercite a sua fé. Então aqui no livro de Levítico, o Senhor está dizendo que é uma responsabilidade nossa determinarmos aquilo que vai ser a nossa família. É um ato de fé. Veja que Deus, quando fez uma promessa a Abraão, Ele disse que ele faria dele um pai de multidões. Preste atenção, Deus faria de Abraão um pai de multidões, quando ele não tinha nenhum filho ainda. Então Deus trabalha muito com o que vai acontecer, chamando à existência o que não existe como se já existisse. Então eu quero desafiar você nesse vídeo a mudar a sua forma de ver e falar as situações que você tem vivido. Nós temos que ter uma fala e uma visão alinhados com a fala e a visão de Deus. Será que Deus, quando olha para o teu marido lá no adultério, a tua esposa lá com o amante, será que Deus fala assim mesmo? Deus fala aquilo que ele está vendo? Ah lá, é um mentiroso, é um adúltero, é um safado sem vergonha, e a mulher é uma adúltera e tal, tal. Eu, particularmente, pela minha pouca experiência com Deus, de 35 anos de caminhada, acho difícil Deus falar isso. Porque o mesmo amor que Deus tem por você, que está aí de pé, lutando, buscando pela sua restauração familiar, é o mesmo amor que Deus tem por aquele que está perdido. E talvez Deus tenha muito mais amor por eles, porque está perdido, está cego, está opresso, do que por nós que temos a consciência e estamos aqui, firmes e fortes na presença de Deus. Então o meu desafio para você nesse vídeo hoje é fazer com que você mude a sua forma de falar e de ver as coisas. Quando tudo estiver de cabeça para baixo, quando tudo estiver ao contrário, eu te desafio a dizer aquilo que você crê.
Até pouco tempo atrás, antes da tua família ser dividida, ser levada cativo para algum lugar, eu tenho certeza que você dizia que amava o teu esposo, a tua esposa. Vocês eram felizes, estava tudo muito bem, não é verdade? Agora, de repente, um vento contrário sopra e tira tudo do lugar. Isso para mostrar que nós absolutamente não temos o controle das situações. Toda a situação, seja ela qual for, está única e exclusivamente ao controle do Senhor. E não no meu controle, não no seu controle. E quando esse vento sopra, eu quero ver qual é o homem, qual a mulher que consegue fazer com que as coisas não saiam do lugar. Mas aí está o grande desafio da fé cristã. É você viver por sobre as águas. É você viver acima das circunstâncias que estão se apresentando para você no momento. A circunstância é triste, é caótica, é devastadora. Você tinha um marido, você tem uma esposa, né? Tinha, não tem, e de repente ele vai embora sem olhar para trás, sem lembrar de nada do que vocês viveram de bom. Mas aí entra o poder criativo da sua fala. Porque o texto está dizendo aqui, olha, quando alguém consagrar a sua casa para ser santa ao Senhor, e eu sei que um dia você consagrou a tua família ao Senhor. Um dia você se casou na igreja dizendo que ia ser fiel àquele homem e àquela mulher até que a morte o separasse. Eu tenho certeza que você, andando com Deus, você dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aí vem um vento dos céus para balançar tudo, tirar tudo de lugar, para ver se aquilo que você falou, você vai sustentar. Não importa se o teu marido é crente, se a tua esposa é crente, se seja lá qual for a religião, se você o consagrou para ser santo ao Senhor, é isso que você tem que dizer e continuar dizendo, mesmo diante das situações contrárias. Preste atenção que o texto diz, quando alguém consagrar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. O sacerdote ele entrava na casa diante daquilo que o dono da casa disse, olha, minha casa é boa, a minha casa é santa, a minha casa é perfeita, ela é um aconchego. Então, conforme a avaliação do dono da casa, o sacerdote batia o martelo. Tá? O sacerdote avaliava. E conforme a avaliação do sacerdote, era estabelecido aquela casa. Então, nós trazendo para a nossa realidade, estamos trazendo para a nossa realidade de deserto. Você um dia consagrou a tua família para ser santa ao Senhor, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Hoje está tudo ao contrário e o Senhor está esperando como é que você vai reagir diante disso tudo. Então, nós perdemos porque falamos as coisas erradas. Muitas das vezes o diabo ele entra numa legalidade que nós mesmos demos. Porque quando você olha o teu marido de cabeça para baixo, oprimido, opresso, fazendo um monte de coisa errada, tanto ele quanto ela, você confirma pela tua boca. E aí o diabo pega aquilo e diz assim, olha, ele estão me dando legalidade para destruir a vida do outro. Quando você diz assim, olha irmão, tem muito tempo que eu estou lutando pela restauração da minha família, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou a ponto de desistir. É tudo que o diabo precisava ouvir para continuar levando o teu marido, a tua esposa, para mais fundo no pecado. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, mude agora a sua visão, a forma de ver as coisas e principalmente a forma de falar. Para chamar a atenção de Deus para o teu problema, você precisa ter fé. Mas para atrair o diabo, para destruir a tua casa, você só precisa falar aquilo que está contra a palavra de Deus. Hoje, esse sacerdote que avalia a casa sou eu e você. Hebreus diz que nós somos o sacerdócio santo, eleito pelo Senhor. Você é o sacerdote, a sacerdotisa da sua casa. E conforme você está avaliando a sua casa, ela está sendo. Porque você está falando e o que você fala cria o mundo em que você está vivendo. Cria a realidade que você está vivendo. Por isso eu te digo, em nome de Jesus, mude a forma com que você vê as situações, mude a forma como você fala a respeito das situações. Porque conforme você falar, conforme você avaliar a tua casa, o teu marido, a tua esposa, assim será. O diabo chega diante de Deus, olha, não fui eu que destruí, é ela quem está me dando legalidade
para poder destruir. Não que eu queira, mas ela está me dando legalidade. Ele está me dando legalidade. Por isso que a Bíblia diz, principalmente para o marido, honrar a sua esposa. A mulher ser submissa ao seu marido. Não é só o marido bom e agradável. Não é só a mulher boa e dedicada. Nós precisamos honrá-los, porque nós fizemos um voto diante de Deus um dia. Quando você faz aquele voto nupcial, aquele voto matrimonial, eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde. Você não está fazendo para ele ou para ela. Você faz o voto primeiro para Deus. É como se você estivesse dizendo, Deus, eu te prometo ser fiel a essa pessoa. Na alegria, na saúde, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Agora eu te pergunto, virou tudo de cabeça para baixo, então aquele voto eu jogo fora. É agora que Deus mais quer que você seja fiel ao voto que você fez. Agora é a hora que Deus mais precisa para poder agir em teu favor, que você mantenha a tua palavra quanto ao voto que você fez. Preste atenção. Conforme o sacerdote avaliar, assim será. Será que você tem avaliado a sua casa da melhor maneira? Será que você tem visto o teu marido, a tua esposa, os teus filhos com os olhos que Deus o vê? Esse é o desafio que nós temos como cristãos. Andar totalmente contrário ao que o mundo anda. Talvez várias e várias pessoas muito próximas a você chegaram e disseram para você, olha, não tem jeito, não tem mais jeito. Ela está com outro, ele está com outra, casou, pá. Irmãos, eu não tenho compromisso com o que o diabo me mostra. Eu tenho compromisso com as promessas que Deus me fez. E segundo Jeremias 31:16, diz que é para eu reter a minha voz de choro, reprimir a minha voz de choro, porque há recompensa para o meu trabalho no Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Essa promessa Deus me fez. E eu repasso essa promessa para você. Receba em nome de Jesus. Tome posse do que a palavra diz. E para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. A Bíblia diz que não podem andar dois juntos se não houver acordo entre eles. Não tem como você andar com Deus discordando de tudo que Ele fala a teu respeito. Em favor da tua casa, da tua família. Então, urgentemente, procure se alinhar com o que Deus fala. Procure se alinhar com o que Deus vê, para que você tome posse de tudo aquilo que Ele já conquistou por ti na cruz do Calvário. Amém? Que o Espírito Santo fale mais e melhor no teu coração e que esse vídeo seja bênção para você. E mais uma vez eu te peço, se for bênção, compartilhe. Se inscreva no canal, assine, ative os sinos da notificação. Curta, comente, não passe esse deserto sozinho. Nós temos um grupo no WhatsApp, temos agora um grupo só para homens, temos um grupo assim, eclético, né? Misturado. Se você precisa de apoio, se você precisa de direção, se você precisa de uma orientação, no link da descrição eu vou deixar os nossos contatos, o link dos nossos grupos, para que você seja ricamente abençoado. Há uma bênção de Deus para você nesse deserto. E você precisa urgentemente tomar posse dessa bênção. Amém? Vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo e o nosso contato. Faça-nos contato, não passe esse deserto sozinho. Nós estamos juntos em Cristo para a glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.